Com muita alegria, começamos mais um programa de saúde e bem-estar aqui no Jornal Tribuna do Norte, com uma convidada para lá de especial. Nós temos hoje uma nutricionista esportiva, Kátia Godoy, que veio lá de São Paulo, né, Kátia? Isso. Para nos prestigiar aqui hoje. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, então, para o pessoal. Me fala um pouquinho sobre a sua formação, onde você atua, qual o seu público e o que é nutrição e o que é nutrição esportiva. Por favor. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, Dai. É um prazer imenso estar aqui, né, dando essa entrevista para a Tribuna. Falar um pouquinho sobre a nutrição, que é algo que eu amo, né? E a nutrição esportiva, tirar alguns mitos e explicar um pouquinho sobre o que é, né? Eu sou nutricionista formada, minha especialização é na área de nutrição esportiva, também atuo com a área de nutrição comportamental e saúde da mulher, né? Olha que bacana. Atualmente eu atendo de forma online, onde fica uma condição mais abrangente, consigo atender todo o público de todo o estado, de todo o Brasil, né? Até mesmo fora do país. E também presencial, que eu atuo em São Paulo, né? Tenho um consultório lá e que eu faço os atendimentos presenciais. Bem, falando um pouquinho de nutrição, né? Acho que eu sou apaixonada por esse assunto, né? A nutrição é algo que é lidar bem com o alimento, né? Você ter uma saúde adequada, porque a alimentação ela vai te dar inúmeros benefícios, né? A qualidade de vida, a disposição. Saúde emocional. A saúde emocional vai te ajudar a evitar problemas, né? Você consegue trabalhar com a nutrição na prevenção de doenças, né? E vai te dar muito mais disposição. A nutrição esportiva, ela é um nicho da nutrição focada para quem faz atividade física. E tirando aí um outro mito, né? Que a nutrição esportiva é só para atleta ou para quem compete, não. Para quem tem uma vida ativa também, né? Isso, você está fazendo uma atividade física, você faz uma musculação, você faz uma corrida, uma caminhada, um yoga, umas artes marciais, pedala. É para você a nutrição esportiva, né? E para aquele paulistano, né, já que você mora em São Paulo, que vive no trânsito o dia inteiro, não tem tempo de fazer nada, você também atende esse público? Atendo. A nutrição, ela atende a todos, né? Consegue dar uma qualidade de vida melhor. Sim, sem com dúvida. alimentação, Sem mesmo dúvida. que a pessoa não tenha esse tempo de praticar atividade física. Sim, porque a alimentação, ela vai te dar justamente até mais disposição, mais energia para esses dias agitados, né? Lá em São Paulo é uma correria, realmente, né? 5 horas da manhã você já tem um trânsito imenso na cidade, então a nutrição ela também vai te dar oportunidades de você conseguir se alimentar bem nessa correria, né? Às vezes você está no meio do caminho, está na hora de você comer, o que eu vou comer? E aí você, tendo essa orientação, vai saber o que escolher naquele momento, né? Sim, e o que você recomenda, por exemplo, para quem tem esse ritmo agitado de um paulistano? Que esporte, que atividade física que ele poderia estar assim, inserindo para que ele possa ter uma vida saudável em termos de alimentação e algo que ele pudesse fazer em casa, por exemplo? A qualidade de vida, ela vem uma alimentação saudável, a prática de um esporte, de algo que você goste, né? A gente pode sugerir, mas tem que ser algo que te dê prazer. Porque tem que ser algo sustentável, assim como a nutrição, né? Não é um cardápio que você vai consumir agora, olha, tem data de validade, você vai comer dessa forma por tanto tempo, resolver o seu problema e daqui para frente. Então tem que ser algo sustentável, você tem que aprender aquilo. E assim como atividade física, né? Tem que ser algo que você goste e realmente dá para você praticar várias coisas em casa. Hoje em dia a internet te dá uma facilidade, né? Ela tem tantas opções que você pode praticar exercícios com o peso do seu corpo. Práticas de yoga para iniciante. Com yoga, que é maravilhoso, né? O Pilates. Então, assim, opções não faltam, né? É ter essa primeira iniciativa de buscar, ir encontrando. E eu falo assim, você tem que experimentar. Né? Eu gosto muito de ir lá e experimentar. De repente, aquele esporte você se identifica e gosta. Se não gosta, vamos procurar um outro. O importante é se mexer, se movimentar. E até mesmo pede movimento, né? Pede movimento. E mesmo que seja uma caminhada também, todos os dias,
um pouquinho gradativo, né? É sempre muito bom. E, Kátia, eu andei pesquisando sobre você nos bastidores e fiquei sabendo que você é uma mega esportista. Você gosta muito, né, de praticar esportes. Gosto. Então, você, além de ser nutricionista, você vive aquilo Eu vivencio. que você passa para os seus pacientes. Sim, sim. Eu sou uma apaixonada por esportes, eu acho que a gente tem que estar sempre se movimentando. Então, assim, eu faço corrida de rua, então estou sempre envolvida lá em São Paulo, faço vários. Aqui em Pinda também já comecei a participar de algumas corridas de rua. Olha! Faço ciclismo, tênis, musculação, boxe. Essa semana ainda vou numa aulinha de Muay Thai para conhecer. Olha, minha filha é apaixonada por Muay Thai. E além disso, amo esportes radicais, né? Eu faço rapel, Nossa! amo trilha, eu amo natureza, né? Eu também. Então, assim, eu dou muito valor a gente... são pilares, né? É ter uma alimentação saudável, fazer uma atividade física, como eu falei no começo da sua entrevista, encontrar algo que você goste. Eu tô sempre procurando, só que eu tô gostando de tudo, então eu vou tentando encaixar tudo na rotina, né? E eu coloco isso na prática. Então, assim, o que eu falo para os meus pacientes sobre as estratégias da nutrição esportiva, eu testei em mim, né? Então, é importante a gente ver se aquilo que a gente está orientando o paciente faz sentido, Sim. Né? Então, em que momento colocar, qual o resultado ele pode ser benéfico, o que vai dar diferença. Então, eu gosto sempre de também colocar na minha rotina, né? Que a legal. nutrição em si e as estratégias da nutrição esportiva. Não, quanto mais você fala, mais você me passa assim uma credibilidade, né? Assim, seria uma profissional que eu falaria, nossa, eu quero me consultar com você. Porque um dos pilares também do yoga, do Ayurveda, das medicinas mais orientais, a gente fala muito no Parampara, numa questão de sucessão discipular, né? Do mestre passando para o discípulo, aquela coisa do professor e aluno, e você só passar aquilo que você vivencia. É uma base, assim, se você quer ser um instrutor de yoga, você quer ser um terapeuta Ayurveda, você vive aquilo, você busca viver aquilo. Sim. Claro que nós temos nossos desafios, não somos perfeitos, mas assim, a gente almeja, né? E uma coisa muito legal que você falou, essa variedade de coisas que você procura praticar, experimentar, é uma boa dica para você que acha que, por exemplo, não gosta de natação. Mas você já experimentou o que é nadar, né? O que é correr, o que é pular de paraquedas, por exemplo, não é? Sim. Então, acho que é um exemplo que você também pode dar muito para os seus pacientes que têm medo do novo, né? Eu acho que a gente tem que sempre estar aberto, né? O não a gente tem. Não gostei, tá bom, você não é obrigado. Nada é obrigado, né? Não gostou, tá bom, vamos procurar uma outra coisa. E eu falo isso também para os alimentos, né? Então, às vezes você coloca... Vamos introduzir um pouco mais de legumes, que eu acho que é a maior dificuldade da população, é inserir mais os vegetais, os legumes. Ai, não, porque eu não gosto. Então vamos fazer um desafio aí, vamos pegar aquele alimento e tentar de várias formas, porque às vezes você não gosta dele cru, você não gosta dele cozido, mas se você misturar ele, fazer um outro tipo de preparo, nossa, vou me apaixonar. Saboroso, então, né? você tem que tentar pelo menos umas 10 vezes aquele alimento antes de falar assim, eu não gosto. De repente você inclui e fala, puxa, não sabia que era tão gostoso. A gente podia ir para a cozinha juntas, né? Eu quero fazer um programa aqui, sabe? Culinário, né? Dá vontade de pegar batata, começar a descascar. Porque assim você pode fazer muita coisa com aquele alimento e criatividade, né? Então, às vezes você não gosta daquela forma, mas você vai inventando. Assim como eu coloco no meu plano alimentar uma sugestão para você de alguns alimentos, só que aquilo ali você pode variar de tal forma, você pode comer ele todo junto, você pode separar, você pode fazer... Quer dizer, uma orientação ali de um lanche, por exemplo, você tem pelo menos umas 5 opções de preparo com aqueles alimentos. Então, assim, você não entra na rotina, né? Você vai experimentar de outra forma. Várias possibilidades, né? Porque a nutrição também, eu acho que o mito que a gente precisa quebrar é que a nutrição é algo ruim, assim, sem sabor, né? Que comida boa é comida sem gosto. Não vou procurar nutricionista, ela vai me dar aquela dieta que só tem verduras, aquela coisa sem graça. E não é, gente, não é. Fica aí pode a ser dica, muito gostoso o seu cardápio. Eu priorizo sempre
o paladar, o gosto do meu paciente, né? Lógico, priorizando sempre alimento natural, mas assim, você dá essa abertura, né? Você não vai abrir mão das coisas que você gosta, até porque tem que ser algo sustentável para você um dia ter alta e falar assim, agora eu consigo levar isso daqui pro resto da minha sozinha, vida. Né? Que gostoso. Qualquer hora eu quero estar com você na cozinha. Bora! Vamos lá. Vamos marcar. Qual o impacto assim da nutrição esportiva para o atleta? Olha, a nutrição esportiva, para quem pratica qualquer tipo de atividade, ela vem para agregar, né? Então ela vem para te dar mais desempenho, né? Vai te dar mais força para o seu treino, vai te ajudar a chegar no objetivo desejado. Então, assim, é uma somatória de coisas. Então, você pratica uma atividade, eu sugiro que você realmente procure um profissional da área para te ajudar, para que você não tenha aquela fadiga durante o treino, para que você consiga evoluir durante o treino. Então, muitas pessoas praticam atividade por muito tempo, fazem a musculação, por exemplo, né, que é um caso muito comum. Sim. Eu estou treinando há tanto tempo e eu não vejo o resultado. De repente, você tem alguns outros fatores que você está deixando de lado, como uma alimentação equilibrada, estratégica para o seu objetivo, né? Sono adequado, né? Um sono adequado. Então, tudo isso vai contribuir para que você, né, chegue lá onde você está buscando os seus resultados, né? Algo que a gente tem muita curiosidade de saber, assim, é a questão dos suplementos. Hoje se fala muito na questão da creatina, da whey, né, para tomar, para quem faz musculação. Como que é isso para você, assim? Essa coisa da creatina, eu vejo que é muito assim, você faz um pós-treino, né? Eu mesma comecei a tomar creatina faz pouco tempo, eu faço musculação também, sou praticante de yoga, enfim, eu adoro me movimentar. E aí eu sou vegetariana, né? Então eu e todos os meus filhos somos vegetarianos. Sim. Então a nossa aquisição de proteína, ela vem de outras fontes, assim. O que eu acho muito legal no vegetariano é que a gente tem uma variedade muito grande de alimentos que a gente come, se alimenta, que quem come carne normalmente não come, né? Por exemplo, muitos grãos a gente come, né? Feijão, vários tipos de feijões, o branco, o azul, o preto, grão de bico, lentilha, ervilha, tofu, brócolis, tofu. Então, assim, muita variedade. Sim. Espirulina, clorela, eu comecei a tomar também já faz um tempo. E a creatina eu inseri faz pouco tempo, porque meus filhos também fazem muita musculação, né? Eles são super atletas também, assim. Minha filha tem uma nutricionista que acompanha ela, inclusive. Ela é toda certinha em regrar a alimentação. Mas eles muito no meu pé, assim, mãe, já comeu tanto de proteína hoje? Quantos gramas de proteínas você comeu? Minha filha fica no meu pé. Não, porque você tem que tomar, comer não sei quanto de soja, não sei quantos ovos, porque ovo é uma coisa que eu também não comia. Entendeu? Por conta dessa questão do amor aos animais, eu tenho todos esses princípios, né? Sou praticante de yoga, eu amo a natureza, então assim, alimentos com violência, eu não como, eu realmente... É então, uma assim, causa, né? Então ovo, por exemplo, é uma coisa que eu não compro esses ovos, assim, entendeu? Então a minha fonte de proteína tem que ser muito variada. Sim. Então, e minha filha falou, mãe, começa a tomar whey, né? E creatina no pós-treino. Daí eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, aproveitando que eu tô com uma expert no assunto aqui. Legal, bacana. Suplementos é o que mais tem. Cada vez aparecem mais e eu acho que existe até uma confusão, assim, né? As pessoas não sabem exatamente qual tomar, né? É muito assim... A gente fica perdido. Fica perdido e às vezes conversando, né? Por exemplo, você tá na academia, toma betalanina, toma creatina, toma isso, você fala, vai tomando sem saber o porquê. E cada um tem uma função, né? Eu digo o seguinte, que o suplemento, ele não é obrigatório. Você consegue tudo através da alimentação. Mas o suplemento pode, sim, ser uma estratégia e pode facilitar a vida. Então, o whey, por exemplo, ele ajuda você a bater a quantidade de proteína adequada, né, na sua alimentação ali no seu dia, se você não consegue isso através do alimento. Ou também ser um lanche rápido, como eu te falei, na correria do dia a dia, você está no trânsito, você está ali dirigindo, você precisa tomar o seu lanchinho, você pega um whey, né, para tomar. Pra tomar. Então, ele pode ser dessa forma.
A creatina, ela já é um suplemento bem mais indicado até para vários tipos de pessoas, não só para quem pratica atividade física. Então, assim, a creatina, ela é produzida naturalmente para o nosso organismo, tá? E você encontra ela em carnes vermelhas, em peixes, e se você pratica atividade física, ela vai te ajudar, porque ela está na nossa musculatura, né? Então ela fica armazenada aqui nos músculos e ela ajuda para você ter mais energia durante seus treinos, na recuperação muscular. Então ela é excelente. Então para quem treina, ela é fundamental. Só que além disso, ela tem um fator na parte mental. Ela te ajuda na parte cognitiva. Então, hoje em dia, ela é muito recomendado e indicado para idosos. Olha, tá? Que legal. Para pessoas que não praticam atividade física, mas vai te ajudar na parte motora, cognitiva. Então, tem muitos estudos sobre o whey, em primeiro lugar, e a creatina também agora, com muitos estudos referente a isso. Então, sim, a creatina é um dos suplementos, se for para indicar, é o primeiro da lista. Que legal. Então é de 3 a 5 gramas, né? De que a gente toma por dia, gramas, inclusive os idosos. Inclusive os idosos. E é crônico, né? Você não precisa tomar creatina só quando você está treinando. É direto, né? O resto da sua vida. Você pode dar uma pausa durante um período e você pode ir direto. E não tem contraindicação. A única contraindicação da creatina é quem tem problema no rim, né? Se tem algum problema identificado nos rins, aí sim. Tipo pedra no rim? Porque tem alguma insuficiência renal, se tiver pedra. Então não é indicado, né? Aí vale sim um acompanhamento médico para saber em que estágio que tá. E aí sim, com a autorização dele é que pode recomendar. Nossa, muito legal. Então eu tomo sempre no pós-treino. Então o horário também não faz diferença. A creatina você pode tomar em qualquer horário do dia. Mas a sugestão é que seja feita junto com um carboidrato para que tenha melhor absorção e se for pós o treino ainda melhor. Então assim, depois do treino ou ali junto com uma refeição do seu almoço, um carboidrato vai ajudar a potencializar o resultado da creatina. Ah, legal. E falando em carboidratos, então, eles são inimigos? Ao mito da nutrição. Me fala um pouquinho desse mito, então, do carboidrato para a galera que quer emagrecer, ou que faz esportes, o quanto de carboidrato, o que é bom, o que não é, porque tem um carboidrato bom, né? Por exemplo, a batata doce, né? Batata, né? Que dizem que são os carboidratos que fazem bem pra gente. Então, o carboidrato, ele não é vilão, tá? Ele não deve ser excluído do seu cardápio, a não ser que seja alguma estratégia muito específica, mas ele não deve ser excluído porque ele é fonte de energia. Ele é fonte de energia para o nosso corpo físico e para o nosso cérebro, tá? Então, ele é fundamental. O que vale é quantidade e qualidade desse carboidrato. Então, assim, nós temos carboidratos simples, que são as massas, os pães, e os complexos, que são os melhores, né? Não que você deva excluir o outro, não. Porque tem farinha, né? Farinha de trigo. Não. Mas os complexos são principalmente batata, né? Batata doce, a mandioca, o inhame, as raízes, isso. Esses são os melhores, são os complexos, né? Mas não é porque o simples como a massa, né, a farinha branca ou a farinha integral, você tenha que eliminar. Não, são as quantidades. E falando em quantidade é justamente isso, vai depender de pessoa para pessoa, né, o objetivo, a necessidade, então isso é calculado. Então a nutricionista ela tem esse papel, né, o nutricionista tem esse papel de conhecer você, identificar a sua necessidade, fazer os cálculos através do quê? Do seu metabolismo, vai levar em consideração como que é seu estilo de vida, você é uma pessoa mais sedentária, você é uma pessoa mais ativa, você pratica esporte, quantas vezes na semana, e a partir desses números ela vai calcular o que você precisa, tanto de proteína quanto carboidrato, tudo direitinho. Então isso varia muito de pessoa para pessoa, né?
O que eu acho muito legal, assim, da nutrição, porque eu estudo Ayurveda também, né? Eu faço algumas terapias ayurvédicas, né? Que eu sou psicóloga e trabalho com outras práticas, né? E o Ayurveda é uma coisa que eu sou apaixonada. Inclusive, eu quero trazer, assim, pessoas para a gente falar mais sobre o Ayurveda, que ele olha muito para a questão da nutrição também, da alimentação. Sim. E muito para o processo digestivo, né? Não é só assim, quanto aquele organismo digere, mas o como ele absorve. Será que está absorvendo, os nutrientes, isso, né? Então é um olhar assim que a gente se aproxima muito dessa questão da alimentação. A gente olha muito para cada ser humano como um único, né? Estilo de vida, sono, né? Como que está a digestão dessa pessoa, o humor dessa pessoa, a questão dos alimentos para o sistema emocional, né? Então, assim, qual a primeira pergunta, por exemplo, que você faz para um paciente seu quando ele chega no consultório? E quando ele chega, a primeira coisa é... Eu vou pedir para ele me contar tudo dele, né? Então, assim, quem é a Day? Como que é o seu estilo de vida? Como que é a sua legal, rotina? Lembra muito a Ayurveda. Como que é a sua rotina? Porque eu preciso entender você como um todo. Não adianta você chegar para mim e falar assim, Kátia, eu quero ganhar músculo, eu quero emagrecer. Tá, mas e aí? Eu como preciso que é entender rotina, você né? como um todo, né? Por isso que, inclusive, como você falou no início, né, da nutrição comportamental. Porque às vezes vem muito ali também do comportamento, né? Uma ansiedade... alguma coisa que interfere para você não conseguir chegar nos seus resultados, né? Sim. Então a gente tem que conhecer muito da pessoa como um todo, e cada indivíduo é único, por isso que eu falo que não tem como você pegar uma dieta do vizinho, né? E falar assim, nossa, ela emagreceu tanto com essa dieta, deixa eu fazer também. Não, porque nós somos diferentes, né? Sim. O meu corpo, de repente, absorve diferente do seu, reage diferente, né? Às vezes eu não consigo consumir tudo aquilo que você está consumindo, por exemplo, de proteína e assim por diante. E eu sou apaixonada justamente pelas práticas integrativas, pelo Ayurveda principalmente, porque é esse olhar para o sujeito, né? É único, é a unicidade de cada ser humano, né? Isso. A história de vida daquela pessoa, a infância, o que ela passou, né? Quais são os elementos, que a gente trabalha muito com elementos, né? Fogo, terra, água, ar e éter, que constituem aquele ser humano, e aquilo vai dar uma disposição mental, a maneira como ela pensa. Não, é muito lindo, assim, é um processo muito bonito. E anda muito com a nutrição. É um pilar do Ayurveda, a questão da alimentação, né? De olhar para cada ser humano, cada dosha, a gente fala em biotipos, né? Os desequilíbrios. Aí tem as terapias que a gente agrega para equilibrar aquele ser. E a gente vê que hoje o mal do século, né, em termos de saúde mental e física, assim, é a questão da ansiedade e da obesidade. Sim. E é incrível que nunca tiveram tantos psicólogos formados e tantos nutricionistas, porque tá um boom, né? De psicólogos e de nutricionistas, ao mesmo tempo um boom de pessoas doentes, cada vez mais adoecidas. Sim. Parece que eu estava lendo um artigo, né, antes de vir aqui falar com você, internacional, falando que 14% das pessoas do mundo estão viciadas em alimentos ultraprocessados. Sim, a praticidade está fazendo isso, né? E isso está adoecendo muito, né? Assim, porque você come um pacotinho de salgadinho, aí tem, sei lá, 600, 700 calorias, que às vezes não tem, é mais do que tem num prato de arroz, feijão, salada né? E uma proteína. E a pessoa não tá só cada vez mais doente, né? E aquilo não sacia, né? Você come, tem muitas calorias, não só calorias, fora a gordura e toda a parte química que tem ali naquele alimento que vai te fazer mal. Então, assim, você engorda, prejudica a sua saúde e você não está saciado. Aí você vai fazer o quê? Vai comer mais ainda. Então, a obesidade hoje ela é reconhecida como uma doença, né? E precisa ser tratado com isso, não é só a questão de física, estética, né? Mas sim a qualidade de vida e o que pode trazer, porque a obesidade pode trazer inúmeras doenças, né? Diabetes, pressão alta, né? E por aí vai. E a Ayurveda, por exemplo, é uma ciência da vida longa, né? Longevidade. Então, assim, o que adianta a gente viver, né? Assim, o tempo que a gente for viver sem qualidade de vida? Quer dizer, o ideal é a gente ter uma vida longa e uma vida boa. Isso. Né? Uma boa vida longa, né? E a alimentação é tudo, assim. Tanto é que tem um médico que a gente estuda muito na Ayurveda, eu esqueci o nome dele, mas ele tem um livro que se chama Lugar de Médico é na Cozinha. De tanto que o Ayurveda preza a questão da alimentação.
Desde aquilo que você vai tomar logo cedo, sabe? Uhum. O mix que você vai tomar logo cedo, sabe? O mix que a gente faz muito uma massala, né? De alimentos, que são temperos, né? Que a gente usa vários condimentos, assim, para cada doxa, por exemplo, para cada desequilíbrio, para cada ser humano. Então, gengibre, a gente sabe que ajuda muito na digestão, mas não é todo mundo que pode, porque se a pessoa tem pressão alta. Então, um olhar muito cuidadoso, assim, para a especificidade de cada um, né? De nós, assim. É muito bonito essa questão de... eu gosto disso. Então, acho que a gente poderia ter, assim, uns 10 episódios com você, assim, de nutrição, só pra gente falar. Porque tem muitas questões para abordar, individualizado. Né? Agora, voltando mais, assim, para sua área, assim, de atuação. Então, vamos falar, se a gente fosse falar num prato pré-treino, uma alimentação pré-treino, o que você sugeriria? Então, isso depende do horário do seu treino, né? Porque, por exemplo, quem treina muito cedo, o pré-treino já começa lá no seu jantar, né? Então, seu jantar já está te preparando. Seu jantar já está te preparando para a sua atividade do dia seguinte. E também tudo que vai depender ali, qual o tipo de treino, o seu esforço, o seu gasto. Então, por isso que é muito individualizado. Mas de uma forma muito simples, assim, básica, né? O nosso pré-treino tem que ter o carboidrato, que é o que te vai te dar energia ali para você conseguir fazer seu treino com melhor desempenho, né? E não fadigar. Mais uma proteína, manteiga, por exemplo. Mais uma proteína e uma gordura leve. Então, por exemplo, um pão com ovo, tá? Uma banana com mel, iogurte com frutas, né? Legal. Então, assim, é sempre bom você aí, colocar... hein, pessoal? Pão com ovo, banana com mel. Banana com mel, iogurte com frutas. Iogurte com frutas, granola. Algumas das opções, granola. Então, são algumas das opções que você pode incluir no seu pré-treino. Tem que ter sempre um carboidrato bom ali para te dar essa energia e a proteína uma boa proteína com uma gordura mais leve, né? Uma banana com pasta de amendoim, para quem gosta de pasta de amendoim. Isso é uma delícia. Né? Então, são as coisinhas ali que vão te ajudar nesse momento, treino. Né? Inclusive aqui em Pinda, a gente tem a casa de suplementos aqui, né? A casa dos temperos, que tem tudo isso, né? Só pular ali. Inclusive eu quero trazer o Andrei para cá, qualquer hora, para a gente entrevistar o Andrei também, para ele falar um pouquinho sobre essas variedades de alimentos que a gente tem aqui. Tem muita opção. Na nossa região, inclusive, né? O suco de beterraba também é excelente para treino, né? Eu cresci com suco de beterraba. Ele é vasodilatador e vai te dar uma boa energia para quem corre antes de uma corrida. Né? E aquele pozinho que tem de beterraba, de semente de uva, a gente pode ele é mais praticidade mesmo, é mais prático. Né? Você pode fazer com a beterraba mesmo ou com o pó. E é tão simples, gente, bater uma beterraba, eu faço muito isso. Bate uma beterraba, uma cenoura, coloca laranja. Minha mãe me obrigava a tomar quando eu era pequena, eu odiava. Mas hoje em dia eu dou graças, assim, olha minha mãe. E você vai ver que você tem mais energia, vai te dar aquela disposição. Então, se você vamos supor, você vai para uma corrida de rua, que eu vejo que aqui tem muito, né? O pessoal que pratica, 1 horinha antes, você vai lá, toma seu suco, você vai ver o seu desempenho, aí depois você volta para falar. Não, eu fico vendo jovens hoje em dia, que eles estão muito nesse mundo tecnológico, né? Assim, presos na internet, uma vida sedentária. Eu vejo que que já passei dos 40, tenho mais energia do que jovens de 15, 20 anos. Por conta da rotina que esse pessoal tá tendo. A idade não é nada, viu, gente? Porque é justamente como você quer levar a vida. Como você quer levar a vida. Né? O seu bom humor, a sua alegria, a sua gratidão, o que você come, né? Que é, assim... Nossa, eu penso muito naquilo que eu como, assim. Eu, tipo assim, se eu me amo, eu preciso colocar no meu organismo coisas que me fazem bem. Então, assim, o máximo o que eu tenho, assim, de um vício que eu quero... Eu posso até falar em vício, né? Que é muito pesado, mas não deixa de ser tomar café. Sabe, assim, uma coisa que eu quero cada vez mais diminuir. Porque de manhã, assim, eu procuro tomar minha aguinha morna com limão e cúrcuma, mas depois eu falo, nossa, eu preciso daquele café. Não, mas o cafezinho, eu realmente também não abro mão, eu sou apaixonada por café. Acho que tem uma dose, né, de remédio, de veneno. Você é só
controlar a quantidade. Eu tomo de manhã só também, né? Aquela então pessoa que toda também, hora, um cafezinho. Eu tomo umas 4 xicrinhas no dia. Então. Porque é muito bom, né? A gente podia introduzir os chás nas empresas, né? Nos jornais, em vez do café. É o costume, né? A gente vai mudando o nosso paladar. Eu acho que vale a pena fazer esses testes, né? Igual, hoje em dia eu tomo café já há um bom tempo, bons anos já, sem açúcar. Mas é um costume, né? Você vai lá, no primeiro momento você fala, ai, coisa ruim. Uns 5 dias você fala, gostei, me acostumei, hoje já não tomo mais com açúcar. Assim como você incluir o chai, vai. Primeiro talvez você fala, não substitui meu café. De repente você fala, agora não preciso tomar mais café. É começar, né? Sim. Kátia, muito gostoso conversar com você. Um prazer é todo meu. Venha mais vezes, porque a gente tem muito assunto para abordar. Muito obrigada, agradeço a todos, agradeço a receptividade, foi muito bom e é só chamar assunto que não vão faltar, né? Eu que agradeço a sua presença aqui, viu? Muito bom te conhecer. Prazer todo meu. Venha sempre e as portas estão abertas aqui para você. Obrigada, um prazer imenso, gente. Até o próximo programa, pessoal.